E pessoal, hoje é dia 21, eu tô aqui no terreno da Dona Emília, aqui é a casinha dela. Nossa, eu queria muito reformar essa casa, ela é muito linda por dentro, mas está quase virando ruína já. E aqui eu queria mostrar, esse terreno aqui é cheio de frutas, acabei de comer um figo, é maravilhoso aqui. Queria fazer uma pousadinha aqui. Mas eu tô mostrando esse tanquinho porque esse aqui eu já até lavei, eu tinha intenção de pintá-lo. Já limpei muita coisa aqui dentro. Eu queria pintar todos os tanquinhos que tem aqui nessa aldeia. Porque eles usam esses tanquinhos até hoje. É impressionante. Cimento puro, não sei, dá aflição só de imaginar a roupa aí nessa coisa áspera desse jeito. Mas eles usam. Tem uns que tem uns tanques gigantescos, isso aí 10 vezes maior que isso, os ricos. E eu acho a coisa mais fofa do mundo, apesar que me dá muita aflição. E eu gostaria de pintar todos eles, para valorizar, para chamar a atenção de uma coisa que eles usam a vida inteira, anos e anos e anos, mas que é uma coisa assim que ninguém vê direito, ninguém dá valor, que tá ali. E eu queria chamar a atenção desse objeto tão utilizado, tão útil e tão fofo. Mudar a visão, né? Mudar o valor, mudar a visão e tal. Então eu comentei isso com uma pessoa, eu pintei alguns. Pintei em alguns. Eu tenho o meu mesmo eu não pintei ainda. Aí eu comentei isso com uma pessoa e ela falou, pode pintar o meu. Eu achei meio estranho, não esperava por isso, mas fui lá e pintei. Ficou muito fofo, amarelinho, com os detalhinhos, ficou muito lindo. E para essa pessoa, ela não mora aqui. Essa pessoa, o senhor morreu e ela com o filho dela vieram para cá e vem de vez em quando. O herdeiro é o filho, ela era separada dele. E aí, a Fátima falou para ela que eu era pobre e precisava de dinheiro. São essas coisas que as pessoas falam e eu não tinha como intervir e mudar o assunto. Eu sabia que a Fátima estava falando de mim e falando coisas a meu respeito para todo mundo, mas eu não tinha como lidar com aquilo. Não podia ir lá e falar, olha, não é verdade, olha, ela pensa assim, mas eu não sou pobre e não sei o quê. Tá. Ela tinha uma outra história, eu tive que suportar isso e ouvir as pessoas falando o que quisessem a meu respeito e saber que nem tudo era verdade. Foi um grande aprendizado isso. Um outro aprendizado que, assim, a Fátima, ela vende coisas nas feiras. E como eu estava fazendo os brigadeiros e tal, ela me pediu para ensinar para ela. Eu falei que ensinaria, combinei até o dia, sexta-feira. E depois eu falei com ela assim, mas eu posso fazer os docinhos, porque eu estava com pena dela, que ela trabalha tanto, ainda ia fazer os docinhos. Eu falei, eu posso fazer, eu te ensino, se você quiser fazer, você vai aprender, eu não vou amarrar a informação, mas eu posso fazer os docinhos. Quando eu falei isso, eu vi na cara dela que ela perdeu a vontade. Era só se fosse para ela. Então na sexta-feira ela não foi, era na casa dela e ela saiu da casa dela, sumiu da casa dela. Fui lá 2 vezes e depois aconteceu uma coisa muito interessante, que ela veio na minha casa em horários que não está combinado e começa a gritar e a falar mal. Você não me atende, você não me atende. Eu fui lá na sua casa e você não estava lá, eu não estava lá, olha a loucura, eu não estava lá. Foi um dia que pegou fogo aqui, que tinha que mudar o caminho. E eu falei para ela, eu estava no meio do caminho, porque tinha que desviar do fogo e tal. E ela sabia do fogo, da história, tudo. Viu que eu não estava lá, mas falou, você não me atendeu. Uma coisa meio louca.
sem lógica, para desviar que ela não me atendeu na casa dela. Aí na segunda vez que ela foi lá, atendi ela de toalha, eu tinha acabado de tomar banho, atendi ela de toalha, falei, olha, eu estava tomando banho, não posso sair assim só porque você bateu a campainha, eu já tenho que estar aqui disponível, não é bem assim. Mas o que ela queria era disfarçar que ela não me atendeu. Então faz esse circo todo e desvia da informação essencial. Então isso é uma forma que eles têm aqui, muito comum de fazer isso. Sabe que está fazendo a coisa errada, que está distorcendo uma coisa e te ofende e te agride para você ficar se defendendo e aí eles estão liberados. Voltando na outra história, como ela falou isso para essa senhora, que eu não tinha dinheiro, que era pobre, eu estava pintando lá a frente da minha casa e comentei com ela que eu tinha esse sonho de pintar todos os tanquinhos. Ela falou, pode pintar o meu. Então eu pintei. Eu pintei o tanquinho, eu fiz uma bolsa para o filho dela, que o filho dela ficou encantado com as bolsas, né? Essas bolsas de pegar frutos. Fiz uma bolsa para ele e ela começou a comprar docinhos meus para levar para Lisboa. Era mais barato do que comprar nas... Como é que chama isso? Não é em padaria que eles vendem, mas tipo padaria, né? Comprar nesses lugares que vendem docinhos. E era diferente, porque não é comum ter docinhos brasileiros por aqui. Então ela estava adorando, e eu adorando também, fazer uma rendinha que fosse de 15 em 15 dias, fazer 10 euros, 15 euros. Isso já era R$100, porque multiplicar por 5, ou agora por 6, quase 7, né? Já era R$120. Então não estava achando legal fazer. Aí a pessoa começou a inverter a situação. Uma coisa que era para ser boa para os dois lados, ela começa a se fazer de chique para pisar. Aqui é muito comum essa distorção e essa coisa de poder. É muito comum. Então, eu pintei o tanquinho e queria dar a bolsa e combinar se eu iria fazer os docinhos ou não. Então, eu tinha que ir lá na casa dela. 2 casas depois da minha. Por uma casa, a do muro lá, que um homem faz muro sem parar, e a casa dela. Mas eu tinha que ir lá combinar. Porque eu queria confirmar se ela queria os docinhos ou não para eu fazer. Eu chamei, e eles não atendiam, mas eu ouvia que ele estava ali do meu lado, o menino, que não é menino, tem mais de 40 anos, que ele estava ali do meu lado. Então eu chamei muito, porque eu não queria deixar a bolsa lá para, sei lá, depois passa alguém e pega. Então, depois que eu chamei muito, ela gritou lá de dentro. Ah, que inferno, agora eu vou ter que atender essa pessoa e vou ter que chamar aqui para tomar café comigo? Eu ouvi aquilo e pensei, não, ela não tem que me chamar, ela não tem que me atender, vou embora, né? Tudo bem. Tava indo embora, ela apareceu e me chamou para tomar café com ela. Eu falei, não, eu não quero, eu quero só entregar a bolsa que eu fiz e perguntar se você vai querer os docinhos mesmo. Ela quis. Aí, fiz os docinhos e tal, ela foi lá buscar antes de viajar. Então era assim, dava 12 euros. Mas ela queria me dar, eu não cobrei pela pintura do tanquinho, porque eu queria mesmo pintar. Não cobrei pela bolsa, porque era um presente. E os docinhos davam 12 euros. E ela tinha 20 euros. Aí eu pensei, ela falou assim, eu só tenho 20 euros. Eu pensei, ela vai me dar 20 euros. E ela queria me dar um presente por tudo que eu tinha feito. Lá, então ela vai me dar os 20 euros. É pouco, é muito pouco, porque... Peraí, vamos continuar. Aí, ela falou assim, você tem 5 euros aí para me devolver? Então, o que ela iria me dar eram 3 euros.
Eu fiquei tão chocada com aquilo, porque 20 euros já era pouco. Eu estava dando de presente, eu não estava esperando dinheiro nenhum. Deixa eu deixar claro isso aqui. Ela quis me agradecer, então ela me deu 3 euros para me agradecer pela bolsa e pela pintura do tanquinho. Então eu fiquei fazendo os cálculos. Só a bolsa seria no mínimo uns 15 euros. O trabalhão que dá, e aqui é valorizado o trabalho. O trabalho. O tanquinho também, no mínimo 15 euros, um pouco mais, porque a bolsa é feita com resto, jeans, coisas que eu peço para as pessoas, ajunto e faço. O tanquinho eu gastei do meu material, que eu comprei em Coimbra, que era barato, mas era barato depois que eu sei fazer e que eu sei onde comprar e como comprar e tem em casa. Se for contar o valor, é barato, mas o trabalho que dá para ter a coisa é imensa. E ela me deu 3 euros de gorjeta, como se ela estivesse me dando, assim, 100 euros. Como se ela estivesse me valorizando, mas era tão sacrificado os 3 euros, e um olhava para o outro, assim, o filho para a mãe, tão felizes de me darem aquele dinheiro. Foi tão chocante. Eu acho que foi uma das aulas mais lindas que eu já tive na minha vida. De como a pessoa é miserável e se acha a pessoa mais linda do mundo. Foi tão impressionante. Então eu comecei a fazer os cálculos, esses que eu estou contando. Quanto que eu cobraria uma bolsa, se fosse fazer. Quanto que eu cobraria a pintura do tanquinho, se fosse para cobrar mesmo e tal. E me valorizar. Eu comecei a me valorizar. A valorizar o trabalho, o doce que é feito, que é raro aqui. E que é bem feito, e eu ponho chocolate, eu ponho não sei o que, com qualidade, já era barato como eu estava vendendo, a forma que eu entregava, a qualidade da bolsa também, que não vai achar em lugar nenhum, bem específico para aqui, para o que ele queria aqui, que ele queria pegar as cerejas dele e tal. E o tanquinho, que ficou uma obrinha de arte lá para se ver e admirar. Então comecei a me dar muito valor. Eu não me dava esse valor. Eu comecei a ver o tanto que aquilo ali era desproporcional. O preço, os 3 eurinhos deles, como se fosse uma fortuna, e o trabalho que eu tive. Tiveram outras situações, porque esse menino ele é intolerante, ele tem uma doença que chama intolerância, que eu acho muito lindo ter uma doença que chama intolerância. Então ele tem essa doença. Então eu comecei a procurar fazer outras coisas, doces que não levam leite, ou com água de coco, ou com coco, ou com manga. Isso tudo aqui é muito raro aqui. Então eu tive que procurar muito em supermercados, é caro, porque são produtos raros e frescos, e comprei, e fui comprando um monte de produto para testar. Estava achando legal, porque eu também aprendi a comer bem, a comer saudável assim, mas só numa compra eu gastei 50 euros comprando coisas para testar para ele. E o tempo todo que eu comprava, eu pensava assim, Raquel, o que você está fazendo? Raquel, o que você está fazendo? Você vai ganhar o que com isso? Quanto de dinheiro você vai ganhar nisso? Para com isso, para com isso. E aí, eu gastei esse dinheiro, que eu nunca vou recuperar, mas em muitos produtos eu nem usei ainda, porque perdi a vontade e não são tão gostosos assim, alguns deles, então perdi. Mas eu perdi para ganhar, porque eu entendi que ela ia cada vez tentar pisar mais em mim para se dar bem. Eu fiquei muito triste com essa situação, porque era bom para ela e era bom para mim. Ela levava docinhos maravilhosos, porque são, para Lisboa, e as amigas e ela estavam adorando, e eu ganhava um dinheirinho.
não era nada, mas melhor pingar do que faltar, né? E eu ganhava aquele dinheirinho e me sentia feliz de fazer um trabalhinho e ganhar em euros. Então foi muito triste para mim abrir mão dessa lógica que os dois ganham. Foi muito pesado, mas eu abri e não faço mais os doces. Não faço porque eu não vou conviver com pessoa me humilhando se eu vou lá negociar e a pessoa me trata, eu tenho que atender essa pessoa? Não, não tem que me atender. Eu também não tenho que passar por isso. Então eu abri mão, foi muito difícil porque eu queria muito fazer os docinhos e não convivo com essas pessoas. Ou convivo muito raro. Na verdade, com ela nunca mais a vi. Depois que aconteceu isso, eu nunca mais a vi. E foi difícil, mas eu fui trocando a dificuldade pelo amor próprio. Foi tão interessante, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive aqui, porque foi tão difícil de abrir mão, mas eu abri. E estou muito feliz com isso e aliviada de não conviver com essas pessoas. E isso dá uma força interna na gente de poder não fazer, de poder escolher abrir mão de uma coisa que parece legal, mas não é. E dá muita autoestima. Dá muita autoestima. Eu me vejo e levo a sério minhas intenções. Um abraço.